Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse tema. Amizade, uma relação que pode ser redentiva. Baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12, diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te levanto, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Pai, fala ao nosso coração. Precisamos muito da direção do Teu Santo Espírito para entendermos um pouco sobre esse assunto que tanto nos interessa nessa noite. Abençoe-nos, em nome de Jesus eu oro. Amém. Qual é o coração desse texto? Qual é o coração desse texto? O que é que faz o coração pulsar nesse pequeno texto que eu li? O coração desse texto, ao contrário do que você pode pensar, não é a figura dos 4 amigos que conduziram o amigo paralítico até Jesus. Não. O coração desse texto também não é o paralítico, e nem tampouco os escribas que ficaram arrazoando com as palavras de Jesus. Não. O coração aqui é Jesus. O coração desse texto é exatamente o que é que Jesus faz na vida de uma pessoa. Porque o que Jesus fez na vida daquele paralítico, nenhum dos 4 amigos fariam, ainda que muito bem intencionados: perdoar pecados e salvar aquele homem para a vida eterna. O que Jesus fez aqui nessa história foi mostrar para nós que o maior problema humano não são as nossas limitações físicas. O maior problema nosso não são as limitações físicas que nós podemos ter, mas o nosso grande problema é o pecado. Esse é o nosso grande problema. E é isso que o texto está querendo ensinar para nós. E nós só vamos ter consciência disso em Cristo, porque é nele onde nós adquirimos essa consciência. É nele que nós adquirimos a consciência de que o nosso maior problema não são as nossas limitações, mas são os nossos pecados. Já que Cristo é o coração desse texto, e claro, não é o coração só apenas desse texto, mas de toda a Escritura Sagrada, a pergunta que eu faço é: qual é o caminho para chegarmos até o coração? Qual é o caminho que nós vamos seguir para chegarmos até o coração de Jesus? Até o coração que é Jesus. E algo aqui chama muito a minha atenção para isso.
é o modo como o paralítico veio a conhecer o coração dessa história. E que geralmente é o mesmo que ocorre comigo e é o mesmo que ocorre também com você. Nós chegamos até Cristo geralmente por meio de pessoas. Eu me lembro que nos meus primeiros passos em direção a Jesus, os primeiros passos que eu tomei foram exatamente por conta de amigos. Gente que me acompanhou de perto na estrada, cuja porta é estreita e cujo também o caminho é estreito. Gente que gastou o seu suor, gente que gastou a sua lágrima e gente que gastou palavra comigo para abençoar o meu coração. É pensando nisso que eu gostaria de compartilhar com vocês, algumas lições sobre a amizade nessa noite. A amizade como um meio de sermos conduzidos a Cristo. Considerando também que no dia 20, nesse mês, foi aí comemorado o dia do amigo. Eu tenho certeza que você deve ter mandado mensagem para alguém. Então, considerando também essa data, eu pensei em trabalhar um pouquinho essa temática. Mas deixa eu explicar para você o tema da mensagem. Por que uma amizade ela pode ser redentiva? Por que uma amizade pode ser redentiva? Porque a amizade ela é uma escolha. Isso precisa ficar muito claro para você nessa noite. A amizade ela é uma escolha. Ela é uma escolha que nós fazemos. E é uma escolha para dois caminhos opostos. Ou você desenvolve uma amizade para a vida, ou você desenvolve uma amizade para a morte. E eu espero que nessa noite, além de você escolher amigos que venham conduzir você para a vida, eu espero também que você seja um amigo, que não apenas tenha amigos, mas que você seja também um amigo que conduza outras pessoas ao desenvolvimento de uma amizade redentiva e que aponta o caminho de vida para essas pessoas. É pensando um pouquinho nisso que eu gostaria de compartilhar com você esse texto bíblico. E a primeira coisa que chama a minha atenção é o versículo número 3. O versículo número 3 diz o seguinte: conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Todo o versículo 3 diz o seguinte: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Aqueles 4 amigos carregaram aquele paralítico. Carregaram o paralítico. Que bom que ele teve amigos que o carregaram. Que bom. Porque tem momentos na vida em que nós precisamos ser carregados. Eu tenho momentos na vida também que a gente precisa carregar alguém. Porque se nós não formos carregados, ou porque se nós não carregarmos alguém, nós vamos morrer no meio do caminho. Ou nós vamos deixar aquele a quem amamos morrer também, nas suas densas nuvens de tribulação, nas suas dúvidas, nas suas angústias e nas suas dores. É no meio das nossas debilidades que a gente precisa, às vezes, de pessoas que venham sim a nos carregar, a se importar com a nossa dor, a demonstrar paciência com as nossas fragilidades. Amigos que não nos deixam caídos no meio do caminho, mas nós precisamos de amigos que se levantam para fazer alguma coisa por nós. E esses tipos de amigos desenvolvem conosco uma amizade redentiva. E por quê? Porque esses amigos não têm medo de se envolverem. Esses amigos não têm medo de entrarem nas nossas densas trevas.
Esses amigos não têm medo de olhar nos nossos olhos cheio de dor e de lágrima. Esses amigos não têm medo de colocar a mão no nosso ombro e dizer: conte comigo porque eu estou com você. Amigos assim são redentivos, porque eles não se importam com o peso da nossa maca. Eles chegam até nós porque eles querem nos carregar, simplesmente por amor e livre. Eles querem nos carregar, não é para nos deixar na maca, mas é para nos conduzir até aquele que vai nos fazer andar de novo. Carregar o paralítico foi sim conduzir o homem até Cristo. A gente não pode negar isso. Mas carregar o paralítico, esses 4 homens, quando eles carregaram o paralítico, foi também permitir que a solidão não fosse, nem a solidão nem a desesperança, ambos não fossem a companheira daquele homem paralítico. Como é bom saber que não estaremos sozinhos. Como é bom saber que a gente pode não ficar sozinho quando nós temos amigos dispostos a nos carregar para o que for preciso. E aí eu fico pensando que tipo de amigos nós temos. Que tipo de amigo nós somos, né? Porque por tantas vezes nós queremos ser carregados, mas quando é a nossa hora de carregar, a gente desliga o celular. Quando a gente quer ser carregado, nós precisamos que os outros liguem para nós. A gente chora. A gente liga para o pastor: pastor, o senhor não vem me visitar porque o senhor não quer me carregar. Mas quando é hora da gente carregar alguém, a gente sai de férias. A gente diz que a gente não tem tempo. Não posso, agora estou no shopping. Mas cara, eu estou precisando de você agora. Agora eu não posso, não dá para te carregar agora. Sabe por que também que esse paralítico conheceu a Cristo? Esse paralítico ele foi conduzido até Cristo porque amigos carregaram ele na maca. E quantas foram as vezes na minha vida que eu fiquei deitado na minha maca, no meu coração, sem ter condições alguma de andar e de ir até Cristo. E gente que me ama me chegou pela maca e disse: levanta porque eu vou levar você até Ele. Eu quero ter amigos assim. Eu quero ser um amigo assim. Eu quero ter gente ao meu lado que seja capaz de me pegar na maca, ainda que eu não tenha coragem de levantar. Eu quero ser amigo o suficiente para carregar você na maca, ainda que for sozinho, botar você no lombo e dizer: eu vou te levar até Ele. A amizade hoje se tornou um conceito muito vago. Perdeu a importância, a beleza. Aristóteles disse algo sobre a amizade muito bonito. Aristóteles diz que a amizade são 2 almas, uma alma em 2 corpos. Uma alma em 2 corpos. Isso é bonito, mas isso não é de Aristóteles, isso é bíblico, porque a alma de Jonas se ligou com a de Davi. A alma de Jonas se apegou com a de Davi. E aí fica fácil carregar a maca de quem a gente ama. Que tipo de amigo nós somos? E quem são os amigos que você tem escolhido para carregar a sua maca? Mas a segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, agora no versículo 4: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Descobriram um eirado
no ponto correspondente aonde Jesus estava. Pense nessa cena. Jesus estava dentro de uma casa, tinha um eirado como se fosse uma cobertura. Chegam os 4 amigos carregando esse paralítico, e eles olham e falam: bom, se fosse na gíria, né? Melou, né? Amigo da moça ia aquele dia dizer assim: rapaz, vamos deixar para outro dia, né? Aqueles amigos, né, entre aspas, que a gente diz que nós somos nossos amigos. Ele dizia olha, hoje não dá, vamos esperar a próxima vinda de Jesus, a próxima caravana. Quem sabe na próxima caravana a gente consegue um encontro com Jesus. Mas não foi isso que aconteceu. E sabe o que eu aprendo no versículo 4 sobre uma amizade redentiva? Eu aprendo nesse verso que se nós queremos ser amigos de verdade de alguém, se nós queremos desenvolver uma amizade redentiva com alguém, nós precisamos correr riscos para abençoarmos o nosso amigo. Você entendeu o que eu falei? Nós precisamos aprender a correr riscos para abençoar a quem nós chamamos de amigos. Quando esses 4 homens chegaram na casa de Jesus, onde Jesus estava, não tinha condição de entrar. Mas eles correram risco em prol do paralítico. Aqui risco? Bom, deixa eu dar pelo menos 2. Correndo risco do boicote. Imagine, vamos subir aqui. Quem é o dono da casa? Está doido? Você está doido? Você vai fazer um buraco no meu telhado? Aqui não, meu amigo. Circula. Mas eles correram o risco do boicote. Outro risco, correram o risco do acidente, ao subirem no eirado, que era como se fosse uma cobertura. Risco. Risco por alguém. Um risco de amor. Imagina a cena. Eles chegam. Não tem como entrar. E aí o paralítico fica calado, né? Ele olha. E aí eu fico imaginando a cena dos quatro amigos se entreolhando. E aí eles olham para o paralítico e meio que dizem assim: calma, calma. Você não sai daqui sem falar com Jesus. A gente vai dar um jeito, fica tranquilo. E aí, pensa a tranquilidade no coração desse paralítico, né? Eu tenho amigos poderosos. Como é bom ter amigo que está disposto a correr risco em amor por nós, né? Amigos que buscam alternativas para nos conduzir ao caminho de cura que só tem em Cristo. Amigos que correm risco de abençoar o outro, ainda que no meio de muita dificuldade. Eu citei aqui a amizade entre Davi e Jonatas. Quando eu falo de correr risco por um amigo, eu me lembro da história deles também. O pai de Jonatas era o rei Saul. E sabe o que Saul quer? Saul tenta matar o seu próprio filho. Saul tenta matar Jonatas. E sabe por quê? Porque Jonatas se reúne com o pai Saul. E aí Saul olha para o filho e diz assim: olha, enquanto Davi estiver vivo, você não vai poder ocupar o trono, a gente tem que matar ele. Só que Jonatas era amigo de Davi. Jonatas olha para o pai e diz assim: mas pai, o que ele fez para morrer? Ele não fez nada. Sabe o que é que diz o texto lá em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 33? Diz o texto então que Saul atirou-lhe com uma lança para ferir o próprio filho. É um pai louco. O cara estava louco. Como assim você vai defender o seu amigo que vai ficar do lado do seu pai? Pegou a lança e jogou na cabeça do menino. E diz o texto que com isso Jonatas entendeu que de fato seu pai já determinara matar Davi. Sabe o que aconteceu com Jonatas? Ele correu risco. Por quem? Pelo seu amigo. Mas como que a gente especifica esse modo
vamos especificar de modo mais exato esses riscos que a gente pode correr em prol dos nossos amigos. Vamos voltar ao texto de Marcos. E a reação de Jesus diante dos 4 amigos, responde para nós essa pergunta. Olha o que diz o versículo 5. Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. O risco que nós corremos para abençoar os nossos amigos é o risco pela fé. Amigos que creem quando a gente deixa de crer. Já viu? Quando você está passando por momentos difíceis na sua vida e que você não crê mais, e aí você tem um desses 4 amigos que está disposto a carregar a sua maca, e aí ele corre o risco, ele faz de tudo para abençoar o seu coração. E aí ele chega para você e diz assim: não é assim pela lógica ou pela razão. A gente tem que viver pela fé. Amigos que creem quando a gente deixa de crer. E esses 4 homens, eles creram na possibilidade do que Jesus poderia fazer por eles. E por que eu estou dizendo que eles creram na possibilidade do que Jesus poderia fazer? É claro, porque de que adiantaria esses 4 caras carregarem esse paralítico, fazer um buraco no eirado, ter todo o trabalho, se eles não acreditassem na cura? Eles fizeram tudo o que eles fizeram porque eles acreditaram, correndo risco. E eu já disse isso uma vez aqui. Com a história desses 4 homens carregando esse paralítico, a gente aprende a como soletrar a palavra fé. Sabe como é que a gente soletra a palavra fé? Imagine se você vai no programa lá do Luciano Huck, que tem que soletrar fé. Fácil, né? Sabe como é que se soletra fé? R-I-S-C-O. Risco. É assim que se soletra fé. E Jesus viu a fé daqueles homens. E como é bom ter amigos que vivem pela fé. Como é bom ter gente que olha para nós e diz assim: amigo, não é assim. É pela fé. E esse viver pela fé é um caminho de risco constante. Portanto, esse paralítico conheceu a Cristo porque amigos correram riscos para conduzir ele, um risco de fé. E nós precisamos de amigos assim. Não apenas amigos que venham a carregar nossa maca, mas amigos que vivem pela fé. Gente que está disposta a correr risco para abençoar a nossa vida. Gente que está disposta a colocar a mão no bolso, tendo pouco para dar. Gente que está disposta a dar tempo para você, ainda que não tenha tempo para nada. Gente que corre risco para trazer alegria para o seu coração. Isso é uma amizade redentiva. Mas há uma terceira coisa que eu quero chamar a nossa atenção. Versículo 5. Continuando o versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. Bom, a proposta dos 4 amigos foi clara. A gente tem que levar esse paralítico até Jesus. E eles conseguiram o que eles estavam desejando. Fizeram buraco no telhado, amarraram a maca, desceram a maca, certinho, devia ter um engenheiro entre os 4, né? Devia ter um pedreiro, tinha de tudo lá. Né? E desceram o paralítico certinho ali pertinho onde Jesus estava. Ok. Eles conseguiram. Jesus falou com o paralítico. Só que as palavras de Jesus
talvez foi uma palavra que confundiu os 4 amigos. Porque era uma palavra que talvez eles não estavam esperando. A primeira palavra que esses 4 amigos esperavam quando Jesus olhasse para o paralítico era: levanta e vai embora. Opa, era isso que a gente espera. E aí Jesus olha para o paralítico e diz: filho, os seus pecados estão perdoados. Hã? Como é que é? E o pior, depois que Jesus fala isso, ele muda o foco da atenção e muda o foco da palavra. E por quê? Porque ele viu a intenção no coração dos escribas que estavam ali, pensando no coração. Como é que ele diz que pode perdoar pecado sem blasfêmia? Esse cara é louco. E aí Jesus deixa de olhar para o paralítico e volta a sua atenção para os escribas. E o paralítico ali: alô? E os 4 amigos: mestre, o cara aí, olha o buraco, hein? E Jesus começa a falar com os escribas. Fala assim: por que vocês estão pensando nisso que vocês estão pensando? E os escribas devem ter arregalado o olho. Como é que é? O que é mais fácil de dizer? E aí Jesus começa a falar com os escribas. E o paralítico ali, quieto. Sem dizer nada. Vai dizer o quê, né? Os 4 então já começaram a ficar preocupados. Vamos ter que pagar agora o telhado e o cara ainda vai sair de maca ainda de novo. Só depois de Jesus falar nas entrelinhas para os escribas é que então ele olha para o paralítico ali deitado e diz: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para sua casa. E os 4 amigos disseram: opa, falou! E aí o que aconteceu? O cara levantou, dobrou a maca e disse para o povo: dá licença, com licença, estou indo embora para minha casa. E os 4 pularam e foram embora. Ouviram o que eles desejavam ouvir. Mas o fato é que os 4 amigos, esses 4 homens, conduziram o paralítico ao único que poderia fazer alguma coisa na história daquele homem: Jesus de Nazaré. E sabe o que é que eu aprendo nesse versículo 5 a respeito de uma amizade redentiva? Eu aprendo que uma amizade redentiva sabe para onde nos apontar o caminho. Amigos que buscam e que desenvolvem um relacionamento redentivo são amigos que nos apontam o caminho da cruz todos os dias. Preparando essa mensagem, eu cheguei a uma conclusão. Eu não quero ser amigo de alguém que fica oferecendo respostas mirabolantes às crises que as pessoas têm na vida. E a gente, como pastor, tem essa mania. Vai conversar com o pastor, o pastor está só ouvindo. Aí lá no fundo o pastor fica assim: vou dar uma resposta agora. Pá! Aí a pessoa faz. Aí você diz: yes! Eu não quero ser o tipo de amigo que tem resposta para todos os seus problemas. Mas eu quero ser um amigo que aponta o caminho da cruz quando as suas escolhas forem distantes da realidade dela. Eu posso não ter resposta para todos os seus problemas, mas se você é casado e está dizendo: eu estou me separando, eu vou dizer para você: olhe para a cruz, porque há redenção. Eu quero ser seu amigo, eu não sei por que você rouba, mas eu quero dizer para você: olhe, há redenção para você que rouba, porque o caminho é o caminho da cruz. Eu não quero oferecer resposta, eu quero te dar o caminho da cruz, o caminho da vida. Isso é uma amizade redentiva. Eu fico pensando que nós devemos ser e devemos ter amigos parteiros
amigos parteiros, como os 4 homens dessa história. Os parteiros são aqueles que ajudam, né, a nascer a criança. Antigamente funcionava mais, hoje. Mas é isso que acontece. Os parteiros, eles ajudavam a nascer as crianças. Amigos parteiros são aqueles que nos estimulam para a vida. E a vida nós só encontramos aos pés da cruz, porque o nosso Redentor morreu e vive. Isso é uma amizade redentiva. Eu quero ser um amigo parteiro que gera vida no coração de alguém, que promove vida. Eu quero ter amigos que me apontam todos os dias do caminho da cruz. Quando eu desejar buscar qualquer outra fonte de inspiração, quando eu quiser buscar qualquer outra fonte de vida, esses meus amigos dizem: Vila, não. O caminho da cruz não está ali, a cruz está para cá. Esses eu quero ouvir. Eu peço a Deus que Ele venha me livrar de sede de ter amigos coveiros. E eu oro a Deus para que você também não seja um amigo coveiro. E que você também não tenha amigo coveiro. Gente que está muito bem disposta a conduzir a nosso coração para o caminho de morte, com conselhos que estão isentos de Cristo, com conselhos que não cogitam a palavra de Deus. E sabe o que esses amigos fazem no final da história? Eles nos enterram no primeiro beco que nós estamos. No primeiro beco, eles nos enterram. E sabe o que acontece com a gente? Vivemos em depressão, não acreditamos mais nas pessoas, vivemos trancados no nosso quarto, porque as pessoas não servem, as pessoas são más, as pessoas não servem, as pessoas são más. É claro, porque você optou por amigos coveiros, amigos que não geraram vida no seu coração e que não apontaram o caminho da cruz. Quando nós conduzimos pessoas a Cristo, não apenas uma cura periférica acontece. E por que eu estou chamando de cura periférica? Quando nós olhamos para o texto, a cura periférica da história desse homem paralítico foi andar. Mas quando nós conduzimos pessoas até Cristo, uma cura mais profunda acontece, é a cura na alma, é a cura da alma, e essa cura só acontece com a palavra do Senhor, que perdoa pecados e que salva o homem do pecado. Uma amizade redentiva aponta o caminho do perdão em Cristo. E sabe qual é o resultado? O resultado é que esse encontro com o maior amigo das nossas almas transforma a nossa própria história. Daquele que vivia deitado na maca, para aquele que carrega a maca nas costas e diz: agora eu estou andando. Nós precisamos de amigos assim. Amigos que venham nos apontar o caminho do Senhor. Amigos que tenham conselhos bíblicos para o nosso coração. Amigos que estão cheios do Evangelho e que transbordam o Evangelho e que jorram do Evangelho para a nossa alma. Mas como eu bem disse, a amizade é uma escolha. E você pode sim muito bem optar por amigos coveiros, cujos conselhos estão muito mais voltados para as suas próprias concupiscências, e você vai adorar os conselhos dele, mas você vai morrer. Concluindo, Jesus é o amigo que faz a mudança. Jesus é o amigo da nossa alma. Os outros 4 foram amigos que conduziram o paralítico àquele que pode transformar. A relação que nós temos com Jesus, ela é sim uma relação de amizade. E por quê? Pelo menos em 2 ocasiões ele disse algo a respeito.
Ele disse mais ou menos assim: vocês vão ser os meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Vocês vão ser meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Segunda ocasião, Jesus diz assim: eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. E sabe por quê? Porque eu evidenciei a vontade do meu Pai para vocês. Jesus pode sim ser o nosso melhor amigo. E como Ele é o nosso melhor amigo? Primeiro, Jesus é o nosso melhor amigo porque Ele carregou na cruz os nossos pecados. Segundo, porque Ele oferece esperança para viver uma vida de fé em meio aos riscos que nós vivemos na nossa vida. E quantos riscos você tem? E quantos outros riscos de vida você vai ter essa semana? Terceiro, Jesus pode ser o nosso melhor amigo ao conduzir o seu coração para a vida que só Ele oferece. E aí, com Cristo, nós aprendemos sobre uma amizade redentiva. Olhando para Cristo, nós aprendemos que, primeiro, nós podemos carregar o outro quando preciso. Carregar o outro quando for preciso. Segundo, nós devemos também correr riscos de fé, em amor, para abençoar aquele a quem nós amamos. E terceiro, nós vamos desenvolver uma amizade redentiva quando nós conduzimos o próximo a Cristo, porque só Ele é capaz de transformar a nossa história, de enxugar dos nossos olhos toda lágrima e dizer para nós: levanta e anda. Que sejamos bons amigos, que venhamos a desenvolver uma amizade redentiva em Cristo, que você escolha bons amigos e que você seja alguém disposto a carregar a marca de alguém, que você seja bem disposto a correr risco para abençoar alguém e que você seja bem disposto a conduzir pessoas àquele que é o dono de toda a vida.